nakamas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Anime Didático. E hoje eu vim falar de um anime que me destroçou, que me deixou angustiadíssima, que me fez querer parar no primeiro episódio, mas ao mesmo tempo me fez prosseguir, porque ele teve esse poder de fazer isso, de querer parar e de querer prosseguir, porque você fica curioso, curiosa com a história que ele está contando. O anime em questão é Takopi no Genzai, ou O Pecado Original de Takopi, que está disponível na Crunchyroll e que está sendo muito falado. E olha só, provavelmente pode ser um dos melhores animes produzidos em 2025 e aquele também que vai te causar muita dor, muita reflexão e muitas angústias. O Pecado Original de Takopi apresenta uma crítica social multifacetada, abordando temas como trauma infantil, violência estrutural e a complexidade da felicidade. Sua mensagem central é frequentemente interpretada como uma denúncia contundente das falhas sistêmicas que perpetuam o sofrimento humano, embora sua execução gere debate sobre ambiguidade moral. A partir de agora, gente, eu vou fazer um resumo dos episódios que tem no anime, falar um pouquinho sobre os personagens, né, os personagens principais dessa trama, como é que vai se destrinchando para, no finalzinho, fazer uma análise um pouco mais profunda a respeito da crítica que esse anime traz, né? Anime, gente, eu vou me confundir, viu? Algumas vezes eu vou falar anime, ou algumas vezes eu vou falar anime, faz parte da vida da gente. Nós somos brasileiros, né? Então, com licença. Takopi é uma série anime em 6 episódios que vai nos apresentar 4 personagens principais nessa trama. Takopi, que é uma alienígena que veio para a Terra do planeta Happy. Então, o planeta do Takopi é um planeta, gente, onde todo mundo é feliz, onde eles tentam agradar todo mundo, a felicidade é a qualquer custo, é o que se faz nesse planeta. Então, ele vem para a Terra e ele conhece a nossa próxima personagem, que é a Shizuka, e ele quer fazer a Shizuka feliz, ele quer trazer a felicidade de qualquer forma, ele quer tirar um sorriso dessa garota. Dentro dessa história, nós vamos conhecer mais 2 personagens, que é a Marina e o Azuma. Mas o que acontece na vida desses personagens? O que acontece para que esse alienígena queira fazer com que todo mundo seja feliz? O que acontece na estrutura familiar de cada um desses personagens para mexer tanto com a gente quando assistimos a esse anime extremamente pesado? Ó, no primeiro episódio, a gente vai conhecer a Shizuka e já vai mostrar ela conhecendo o Takopi, esse alienígenazinho. Ela conhece o Takopi, ela alimenta o Takopi, ela é gentil com ele. E uma forma de atribuir essa gentileza com a Shizuka, né? Ele quer fazer ela feliz, porque ele percebe que há algo errado com a Shizuka. Essa menina, ela não esboça felicidade no seu rosto. E é perceptível, né? Porque é isso que o anime quer que a gente perceba nessa personagem, que há uma tristeza. E aí a gente vai conhecer a vida da Shizuka ao longo dos episódios, que é uma menina que o pai abandonou a mãe, né? Se divorciou da mãe, abandonou a família, foi embora. A mãe é uma acompanhante, ou, em outras palavras, a mãe é prostituta, né? Garota de programa, é assim que ela ganha a vida. Shizuka vive uma negligência familiar, né? Tanto de mãe quanto de pai, porque ela é uma menina jogada. Para fechar o combo de tudo isso, a Shizuka sofre bullying, sofre violência na escola, de uma das personagens que a gente vai conhecer e vai odiar, mas depois a gente vai entender por que tanto ódio da Marina com a Shizuka. Ao longo dos episódios, você vai conhecer o cachorro da Shizuka,
que é a única coisa, que é o único ser da qual ela se apega aqui nesse mundo. De fato, a única coisa que traz felicidade, que traz alegria, que faz ela permanecer aqui. Deixa bem claro em um dos episódios que se ela perde esse cachorro, ela perde a vida, ela perde a vontade de viver, ela perde a vontade de seguir, porque a vida da Shizuka é extremamente horrorosa. E aí, ao longo dos episódios, né, você vai conhecer a Marina, que é a garota que pratica o bullying com a Shizuka. E o anime faz você sentir um ódio muito grande da Marina, porque ela bate na Shizuka, ela xinga, ela deseja o pior, ela escreve na carteira que quer que a Shizuka morra. Gente, é uma coisa horrorosa. Isso vai te causando um incômodo extremamente, né? Ao longo do primeiro episódio, eu senti vontade assim de desligar e não querer mais dar continuidade, mas ao mesmo tempo o anime, ele suga, sabe? Você não quer assistir, mas você quer entender e quer continuar assistindo. Aquilo te provoca, aquilo te causa ânsia, aquilo te causa raiva e ao mesmo tempo ele te prende para você entender essa história, para saber querer o final e o que vai acontecer, né, com esses personagens. Nos episódios seguintes, nós vamos conhecer o Azuma, que é colega de classe da Shizuka e da Marina, eles estudam na mesma sala, tá? E o Azuma, ele percebe essa violência que a Shizuka está sofrendo, mas ele não tem uma coragem profunda para denunciar esse bullying que ela sofre, essa violência que ela sofre. Aí também o que gera muita raiva e muito incômodo é o fato de que parece que a escola está silenciada. E aí nós temos uma crítica. A escola está silenciada. Os professores não estão enxergando isso, os diretores não estão. Tem uma coordenação, uma escola, uma direção que não enxerga que essa menina está sofrendo. Não só essa menina, que essas crianças estão sofrendo, porque é isso que a gente vai descobrir nos próximos episódios. E o que a gente descobre nos próximos episódios? Que a família da Marina, os pais estão se divorciando, e que o pai da Marina tem um caso com a mãe da Shizuka. Então, todo o ódio que ela sente da Shizuka é exatamente pelo sofrimento que está acontecendo com a família dela. O divórcio, as brigas que ela está o tempo inteiro presenciando dos pais na hora do jantar, a tentativa do pai de se divorciar da mãe e o abuso que a mãe da Marina também tem com ela. Então, assim, gente, ao longo do episódio, o anime vai te mostrando também a vida da Marina. E você percebe que ela sofre, que ela também está num lado desestruturado, família que está negligenciando. No episódio 5, que vai apresentar mais profundamente a história dela, e você percebe que tem um salto temporal no episódio 5 para mostrar essa vida da Marina. Ela sofre com depressão, então ela toma medicamentos muito fortes, ela abusa psicologicamente e fisicamente da filha, ela bate na filha, então ela sofre muito e culpa a Shizuka pelo fato dos pais terem se divorciado. E na verdade, sim, o pai está querendo se divorciar, porque o pai também não aguenta mais viver naquela família, não mora com elas. Então você lê as mensagens do pai para a Marina, ele só querendo mudar a vida dele, ele falando, só quero tocar minha vida, viver, ter uma chance. Então você percebe que cada um desses personagens, eles sofrem algo dentro da estrutura familiar, aliás, dentro da desestrutura familiar. O Azuma, que é mais um personagem que vai ser apresentado ali a partir do segundo ou terceiro episódio, ele já tem uma família financeiramente bem, porém, ele também é negligenciado. Os pais são donos de uma clínica, né? Ele tem um irmão mais velho, muito inteligente, e é aquela pessoa inteligente que não faz muito esforço, sabe? Que é muito mimado pela mãe, esse irmão mais velho. O irmão mais velho já tomou algumas novas decisões, ele está namorando, ele quer casar com a namorada, ele arrumou um bico, um empregozinho para poder construir a vida dele. A mãe não está nada satisfeita com essa decisão que o irmão mais velho tomou, mas o irmão segue a vida, porque é uma escolha dele e ele quer seguir. E o irmão mais velho é um referencial muito grande para o irmão mais novo por conta da mãe, porque a mãe, ela tem essa preferência de filho, né? Então, o Azuma, ele tenta o tempo todo se esforçar para ser igual ao irmão mais velho, para ser inteligente como o irmão mais velho, para ele ser notado pela mãe, para que a mãe olhe para ele. O Azuma sofre nesse meio porque a mãe não nota, a mãe não repara nele. A mãe sempre faz comparações de que o irmão é melhor. Um episódio que mostra que ela sempre faz sobremesa extremamente bonita, ali é visivelmente gostosa, e ele nunca consegue tirar um 10. Essa sobremesa só vai ser entregue a ele se ele tirar um 10. Então, toda vez que ele apresenta as avaliações que ele faz na escola, e que é sempre um 9,75, 9,5, 9 alguma coisa,
ela não dá essa sobremesa. E se sente um fracassado. E aí tem um momento em que entrega a sobremesa pra ele e diz, olha, tipo assim, come, tu nunca vai tirar um 10 mesmo, tu nunca vai conseguir, tu nunca vai ser inteligente como seu irmão. Então, eu desisti, não vou mais fazer a sobremesa. E a sobremesa é uma forma de fazer com que ele se esforce para conseguir esse meritocracia patética que ela tenta causar, né, no filho, coitado. Uma hora que ela diz, tu nunca vai conseguir mesmo, então pode comer, eu desisto de fazer a sobremesa aí, não vai tirar esse 10 mesmo, nunca vai ser melhor como seu irmão. E é assim, um choque, né, gente, uma paulada no coitado do menino. E o interessante também é que o anime mostra que os amigos, os colegas da escola admiram o Azuma, porque ele sempre tira notas boas. Não é um 10, mas é um 9,75, um 9,5, um 9, que os outros colegas não conseguem. Então, todo mundo acha ele super esforçado, muito inteligente, o admira por isso. Mas a mãe, gente, a mãe, simplesmente, para ela, ele é um nada. Então, depois de eu ter falado dos personagens aqui para vocês, dessa história, dessa estrutura, desestrutura familiar que cada um tem. Então eu vou fazer um resumo muito pequeno a respeito do que acontece no anime, né, para deixar a gente tão chocado, tá bom? Voltando lá do início, a Shizuka encontra o Takopi. Então o Takopi percebe que ela é uma menina que não é feliz, que não esboça felicidade. Então ele se compromete em fazer a Shizuka feliz. O Takopi tem alguns dispositivos de felicidade, como um laço, uma máquina fotográfica que se você tirar foto dela, você pode voltar ao tempo com essa fotografia, e repare nessa maquininha porque ela é crucial para a história do anime, tá? Tem alguns outros aparatos, ele consegue ser a cópia de outra pessoa, se fazer o clone de uma pessoa. Como ele é um alienígena, e um alienígena muito fofinho, isso é algo também muito interessante que o anime traz, a arte, os gráficos, o desenho é muito fofo, muito colorido, muito bonitinho, mas tem uma crítica a se fazer aí, a gente vai falar lá no final, como ele é um alienígena, e para que as pessoas não possam ver ele, e vira meio que uma florzinha que é colocada na cabeça da Shizuka para que todo mundo veja só essa florzinha, não veja ele, mas ele tá ali no ombro dela, conversando com ela, enfim. Então ele tem alguns dispositivos de felicidade que a gente vai conhecer ao longo dos episódios e descobrir o que cada um faz. Então Takopi descobre que a Shizuka sofre muita violência da Marina, ele não entende as ações humanas, ele não entende o porquê disso, mas ele quer com que as duas sejam amigas. Ele quer com que as duas se perdoem e andem unidas uma com a outra. Então, ele vai fazer de tudo para que essa violência gere uma amizade. E bem no início dos episódios, acho que episódio 1, episódio 2, eu não me recordo bem, ele tira uma foto, acho que é bem no episódio 1, ele tira uma foto da Shizuka. Então, ele pega essa maquininha fotográfica e ele fica voltando ao tempo para fazer com que a Shizuka se saia bem para tentar fazer amizade com a Marina. Mas, gente, toda vez que ele volta ao tempo para tentar mudar essas decisões, sempre dá algo errado, sempre acaba piorando a situação. Então tem um episódio, por exemplo, que ele vira cópia da Shizuka, porque a Marina marcou um encontro com a Shizuka para conversar com ele, e a gente sabe que ela vai sofrer violência da Marina. Então quando ele chega lá na forma da Shizuka, ele vai apanhar. Ele vai ouvir coisas horrorosas, ele vai ser agredido e ele fica com muito medo da Marina porque ele nunca presenciou, ele nunca vivenciou isso, porque ele está vindo de um planeta onde todo mundo é feliz, né? Onde o nome do planeta é Happy. E aí o anime apresenta para ti, gente, num dos primeiros episódios, algo extremamente fortíssimo. Tem um belo dia em que a Shizuka vai passear com seu cachorro. Lembra que eu falei que o cachorro é tudo para ela? E daí ela volta no final do dia sem esse cachorro. Toda destroçada, toda suja e com aquela cara de tristeza mais profunda que ela tem. E o Takopi enxerga isso, né? E pergunta o que aconteceu, porque ela foi com o cachorro e voltou sem o cachorro. Não explica, não fala o que aconteceu, só diz que ela está indo para casa e ele dá um laço para ela, que é um dos objetos, né, que ele tem, alguns dos dispositivos que ele tem para trazer a felicidade. E ele explica que esse laço vai fazer com que ela e a Marina virem amigas e pererei parará. Então ela agradece, dá um sorrisinho assim meio que falso, pega o lacinho, não, né, dá um sorriso, acho que meio doloroso, né, nem falso, pega esse laço e vai embora. E desaparece.
não volta mais. E aí o Takopi percebe que o tempo tá passando e a Shizuka não aparece, não surge, e ele decide ir atrás dela para saber o que tá acontecendo. E aí o anime te mostra a cena mais horrorosa, é uma cena de... E simplesmente você fica pasmo. Foi esse momento que eu pausei, desliguei, né? Eu estava assistindo pelo celular, que eu estava na casa da minha avó. Desliguei o celular e fiquei, o que que eu estou vendo aqui? O que que eu estou assistindo? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei intrigada. Eu queria saber o que que vai acontecer agora. É aí que o Takopi percebe, vê o que aconteceu, né? A Shizuka tirou a própria vida com um laço, né? Com um dispositivo que ele deu para ela. Se sente extremamente culpado porque para ele fracassou miseravelmente no propósito de trazer a felicidade. Então ele vai com aquele dispositivozinho de voltar ao tempo, que é a máquina fotográfica, voltar no tempo para evitar que isso aconteça. Mas como eu falei para vocês, toda vez que o Takopi volta ao tempo para tentar evitar esse momento que a Shizuka não perca o cachorro, ela sempre perde o cachorro. Ele manda ela ir para uma outra rua, passear um outro horário, fazer um outro trajeto, a Marina sempre aparece lá, causa um problemão e ela perde o cachorro. E aí vai surgir um outro episódio em que a Marina vai atrás da Shizuka, meio que num parque, numa floresta, num parque florestal, um bosque, uma coisa do tipo, e que não tem ninguém, começa a agredir a Shizuka, né? E nessas agressões o Takopi fica somente observando porque ele já sofreu essas agressões pela Marina, ele está extremamente com medo, ele não consegue ter nenhuma reação. Aí vendo aquilo, falando algumas coisinhas, inclusive a voz do personagem é muito fofinha, gente, mas isso é tudo que o anime quer mesmo te causar, essa fofurice toda aí pra te trazer essa crítica zona imensa. Até quando ele toma, né, uma atitude e o dispositivo de voltar ao tempo, ele taca na cabeça da Marina e a Marina vai de arrasta para baixo. E é nesse momento em que a Shizuka esboça a felicidade com a morte da Marina. Nesse momento em que ela ri, é nesse momento que ela tem uma felicidade genuína. E o Takopi fica naquela coisa, como assim? Ele não sabe identificar essas emoções humanas. Meu Deus, eu acabei de tirar a vida de alguém, mas ela tá feliz. Então, assim, eu fiz ela feliz. O meu propósito de fazer ela feliz se cumpriu. Mas já gerou todo um problemaço, todo um merderê grande com isso. E agora eu vou dar uma pausa. Não vou contar mais nada sobre os episódios que você assiste. Você vai sofrer junto comigo. Você vai sofrer como eu sofri. Você vai sentir angústias que eu senti. Vai agora para análise desse anime extremamente doido. Primeiro eu vou abordar aqui a denúncia das estruturas familiares tóxicas e sociais existentes nesse anime. Existem diversos ciclos de violência, né? Porque o anime expõe os problemas familiares, como o adultério, o abandono parental, a pressão emocional, que tudo isso vai gerando traumas que se propagam entre as crianças, né? Então a Shizuka, ela sofre bullying de Marina, porque a mãe de Shizuka é amante do pai de Marina, criando uma cadeia de culpa e agressão. Os personagens adultos são retratados como negligentes ou diretamente prejudiciais. A mãe da Shizuka ignora a existência da menina. A mãe da Marina desconta todas as frustrações dela na menina. Os pais de Azuma pressionam o menino academicamente. E isso reforça a ideia de que as crianças são vítimas de um sistema que está o tempo inteiro os oprimindo e não oferece nenhum tipo de apoio. O próximo ponto a se destacar nesse anime, né, o anime, é a inocência como uma ferramenta crítica, né? O papel do Takopi basicamente uma utopia versus a realidade, porque o Takopi, que é um alienígena do planeta feliz, vai simbolizar uma visão muito ingênua de que a felicidade ela pode ser imposta por soluções simplistas, né, como conversar com os agressores, porque o tempo inteiro você vai ver, principalmente no final do episódio, o episódio final do anime, o Takopi falando sobre o diálogo, que é importante dialogar. Essa falha repetida em salvar a Shizuka, né, essa crítica dos discursos vazios de autoajuda expõe muito a complexidade da dor humana. Então, a mensagem falhada, né, assim, do diálogo,
Embora o final sugira que o diálogo resolve os conflitos, né, com o Shizuki e Marina se reconciliando, a narrativa anterior mostra que conversas são insuficientes diante de traumas profundos. Essa contradição levanta dúvidas sobre se a obra justifica violências ou a expõe como fruto de estruturas inescapáveis. Um outro ponto a se questionar aqui no anime é a ambiguidade moral e o questionamento da redenção. Então, a gente tem alguns personagens que são vítimas, né? Que a gente vai colocar como os antagonistas como vítimas. A Marina, inicialmente vilã, é revelado como tão traumatizada quanto a Shizuka. Então, a sua crueldade é produto de uma desestrutura familiar, desafiando noções binárias de bem versus mal e questionando se a justiça pode ser aplicada sem compreensão das causas. Mais um ponto a se destacar, porque são muitos pontos para se destacar, gente, nesse anime. O último episódio é o sacrifício de Takopi. O que ele faz? Ele volta ao tempo, né, para reescrever esse passado. Mas aí, o sacrifício é inútil? Porque se Takopi sacrifica-se para reescrever esse passado, a solução mágica via viagem no tempo pode sugerir que a redenção é impossível na realidade, apenas em narrativas fantásticas. Não? Então, isso sim acaba que enfraquecendo a crítica social, tornando-a uma fuga. E aí nós temos também a linguagem áudio e visual. Lembra que eu falei lá no início que o anime é muito colorido, muito fofinho, que visivelmente é super atrativo, e aí ele contrasta com a violência que você vai assistir nele? Isso é exatamente para reforçar a desconexão entre ideias utópicas e a realidade caótica. Então, a trilha sonora, os detalhes visuais, efeitos como lágrimas brilhantes ou a rotatividade do corpo da Shizuka pendurado, né, criando um paradoxo, essa beleza técnica versus o horror do conteúdo, que pode tanto criticar, né, a espetacularização da dor, quanto reproduzi-la. Takopi, ele expõe críticas sociais de uma forma muito corajosa. É uma crítica potente, especialmente a vincular a violência infantil em ambientes familiares extremamente disfuncionais. A sua abordagem gráfica, para alguns, né, é ambígua, mas eu achei super interessante, né, trazer essa estética muito fofinha e ao mesmo passo te dar, assim, uma pedrada no que você vai assistir. Uma reflexão necessária sobre a responsabilidade adulta e a empatia. Para mim, o melhor acerto do anime é exatamente negar respostas fáceis, forçando o espectador a confrontar perguntas incômodas sobre ética, redenção e o peso das ações humanas. Então, se você gosta de animes que contam uma história impactante, que te põe a refletir, que te quebrantam de forma muito profunda, que vai permanecer por muito tempo na sua mente, eu indico que você assista Takopi. Mas assim, gente, eu te indico que você assista no dia que você estiver super bem, porque ele vai te destroçar profundamente. Por hoje é isso, Namacas. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, comenta aí se eu esqueci alguma coisa, se eu me atropelei em outra. Comenta alguma cena que, se você já assistiu Takopi, que te deixou assim profundamente marcado. Acho que todas as cenas deixam a gente profundamente marcado, né? Profundamente destroçados. Se você gostou desse anime. E compartilha, gente. Se inscreve no canal. Estou iniciando agora. Sua ajuda é super necessária, é super bem-vinda. Fica aqui com a titia, que ela vai trazer mais análises de outras obras de animes, antigas, atuais, enfim. Deixa o seu likezinho, fica aqui com a gente e um beijão, até a próxima.